Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje vamos falar sobre a ansiedade. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a doutora Maria Francisca Mauro, psiquiatra. Seja bem-vinda, doutora. Gostaria de agradecer, Sérgio, à Câmara Rio, por essa oportunidade de conversar sobre um tema tão importante para a população. Perfeito. Eu recebo também a doutora Ligier Helena Moreira Brito, nutróloga. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Sérgio. Eu agradeço à TV Câmara. É um prazer falar com os brasileiros. E para completar o time de convidados, Marcelo Moroni, preparador físico. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Sérgio. Agradeço à TV Câmara. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Os sintomas podem variar de uma pessoa para outra, mas alguns são bem constantes. Palpitações, falta de ar, taquicardia, dor de cabeça. Hoje a ansiedade é considerada o mal do século. O transtorno de ansiedade generalizada é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva, apreensiva, persistente e de difícil controle. Pode provocar medo, dúvida ou expectativa. Diferentes gatilhos podem levar aos sintomas: inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular e perturbação do sono. Normalmente, o nível de ansiedade é desproporcional aos acontecimentos geradores do transtorno. Pode causar sofrimento e interferir na qualidade de vida, no desempenho familiar, social e profissional dos pacientes. Em geral, as mulheres são mais vulneráveis do que os homens e pode afetar todas as idades. O tratamento inclui o uso de medicamentos sob orientação médica e terapia comportamental. Fatores genéticos ou causas ambientais podem desencadear o problema. Bom, doutor, eu queria começar justamente tentando dar o conceito mais amplo da questão do transtorno da ansiedade, né? Muitas pessoas confundem com outros temas relacionados a esse mesmo setor. É muito importante, Sérgio, porque hoje a ansiedade é uma palavra que ela está na boca do povo. Quantos de nós não escutamos no nosso dia a dia? Estamos ansiosos, e na realidade às vezes estamos só passando por um momento de maior pressão. Então é muito importante a gente entender, quando estamos falando de um transtorno, né, é um quadro que ele tem uma persistência. Então ele não é um dia isolado, quando temos, por exemplo, uma prova, uma entrevista de emprego ou algum desafio na vida que naturalmente podemos sim nos sentir mais pressionados. Mas o quadro, quando ele vai para o diagnóstico, ele tem uma persistência. Quando vamos avaliar um paciente, a gente vai avaliar a presença desses sintomas por no mínimo 3 meses. É lógico que de acordo com a intensidade do que a pessoa está passando, o nível de preocupação, a desproporção com a realidade, o que aquilo invade ela, aquele pensamento, um sintoma físico, dor de cabeça, às vezes um cansaço. Então a gente vai esmiuçar aquilo na conversa, determinar o nível daquele sofrimento e verificar se realmente ela tem um diagnóstico. Então é muito importante a gente diferenciar o estresse do dia a dia, da pressão da vida, de quando ele atinge um nível que começa a impactar a pessoa, conseguir trabalhar, prestar atenção, se relacionar. Aquilo vai invadindo a vida dela de uma forma que realmente ela passa a ter uma até incapacidade para fazer suas atividades. Ligier, normalmente a gente ouve muito falar que nós somos reflexo daquilo que a gente come, né? Mas a gente não sabe da ligação entre a alimentação e o transtorno da ansiedade. Eu queria que você explicasse para a gente se é uma questão metabólica também. Bom, Sérgio, eu já começo nessa sua primeira colocação. Hoje, a medicina já modificou um pouco essa frase. Nós não somos aquilo que comemos, nós somos aquilo que fazemos do que comemos. Irei explicar um pouco melhor. Todo o processo metabólico e de absorção, ela é individual. Principalmente após o Projeto Genoma, nós descobrimos que cada indivíduo, através do seu material genético e a interação com o ambiente, principalmente o ambiente, ela irá metabolizar os nutrientes de forma diferente. Então, nós 4 aqui podemos consumir o mesmo alimento e ele ser absorvido de diversas formas. E pegando aqui um gancho na fala da minha colega Francisca,
A ansiedade, por tempo prolongado, como é feito o diagnóstico, ela terá desdobramentos metabólicos, principalmente hormonais. Então, esta ansiedade irá fazendo desdobramentos e tirando o organismo do equilíbrio e tornando um organismo assustado. Dentro desse assombramento metabólico, a gente terá muitos outros problemas, como problemas de insônia, irritabilidade, dificuldade de socialização, problemas de ordem sexual, de ordem de ganho de peso. Tudo isso tem como se fosse um efeito dominó gerado pela ansiedade. E dentro da alimentação a gente pode falar é o alicerce do corpo físico. Então a gente tem o corpo mental dando comando para o corpo físico através das emoções, onde a gente tem a ansiedade, e esse corpo físico ele irá responder de formas muito individuais. Perfeito. Marcelo, também fica a curiosidade da questão da atividade física, que muitas pessoas confundem com exercício físico, e onde isso pode ser complementado na questão da ansiedade. Sim, Sérgio. A atividade física é todo gasto energético acima do nível de repouso. O exercício físico, ele já é um conceito diferenciado. É aquele gasto energético, aquela atividade energética de acordo com algum objetivo, início, meio, fim e prescrito por um profissional. As pessoas ansiosas, elas tendem a se estressar mais, tendem a ir processos depressivos um pouco maiores e não tende também a você ter um tempo olhando um pouco para si e cuidar do seu corpo, da sua saúde, da autoimagem, por aí vai. Então, ela está sempre atrelada com problemas, não tem quase tempo para nada e, relativamente, ela não vai ver vantagem em fazer qualquer tipo de exercício físico. E é aí que a educação física entra. A educação física entra, o exercício físico entra nesse sentido de, a partir do momento quando você faz exercício físico, você consegue produzir vários tipos de substâncias que estão atreladas à saúde, ao bem-estar, a movimentos, de pensamentos mais positivos e por aí vai. Os estudos mostram hoje que o exercício físico, ele, de forma prescrita aeróbia, ele tem um poder maior do que uma atividade anaeróbia, estímulos muito intensos. Então, pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, devem fazer atividades de baixa, moderada intensidade e, com certeza, vai melhorar essa questão e essa gestão de pensamentos. Bom, trazendo a questão da respiração, né, eu queria passar justamente para a Francisca, quais são os indícios que a gente pode perceber em relação à ansiedade? Muito se fala da falta de ar, né, do incômodo, como que a gente consegue perceber que a gente está entrando aí numa crise? Ótima pergunta, Sérgio, porque nós temos que, às vezes, as pessoas que têm quadros de ansiedade, elas falam assim, eu tenho um fôlego curto. É como se ela puxasse o ar e o ar não viesse. Ela, às vezes, pode ficar com... Tem gente que tem dentro, porque é interessante a gente pensar que tem sintomas mentais da ansiedade e tem sintomas físicos. Quando a gente vai para a respiração, às vezes as pessoas falam, é como se eu ficasse suspirando. Às vezes até um diagnóstico diferencial, né? Ou seja, a gente diferenciar se a pessoa tem um problema respiratório ou se ela, né, por exemplo, se ela tem um quadro de asma, porque é muito parecido. Então, às vezes, o que a gente explica tem a falta de ar emocional, né, que a pessoa, ela não sente, por exemplo, se ela voltar o pensamento, acalmar o pensamento, se ela voltar a si, ela não vai estar, por exemplo, com os dedos roxos, ela não vai estar trêmula, ela não vai ter outro sintoma para além da respiração suspirosa ou com fôlego curto. E é interessante a gente pensar que quando nós vamos para um ataque de ansiedade, que é uma crise de pânico, aí sim você tem um limiar que a pessoa ela realmente ela fica com a respiração curta, e aquela respiração curta que ela fica puxando o fôlego no encontro devido ao quadro emocional dela, pode até realmente ela começar a ter uma falta de ar objetiva, que a gente fala, uma falta de ar real. Por quê? Porque é como se o cérebro dela entendesse que ela não está respirando bem. Então, é muito importante a gente entender, né, e pegando, enfim, o que a LG já colocou, o que o Marcelo colocou, que para além por exemplo, assim, do que a pessoa pensa
e do que aquele pensamento gera de comando para o corpo, nós temos reações químicas cerebrais, intestinais, enfim. Então, nós temos todo um eixo ativado do estresse aumentado. Então, por isso que é muito importante a gente entender que quando a pessoa entra nesse nível de sofrimento, gente, não é uma frescura, né? Assim, ela realmente, ela sente aquilo e ela precisa aprender a se examinar. Nosso corpo dá sinais, né? Sim. Ou seja, além desses sinais, a gente tem alguns números também que confirmam essa distribuição em relação ao mundo. E é aí que a gente vai analisar alguns números. Olha, os índices de ansiedade no mundo em 2021, nós temos aqui na nossa tela, o Brasil está em primeiro lugar, 63%, seguido da Irlanda com 61%, Estados Unidos com 60%. Ou seja, o Brasil está liderando, né, uma questão muito preocupante, né? A gente passou, ainda passa pela pandemia, né? E como é que você consegue traduzir isso para a gente, Ligia? Nós, dentro da medicina, nós debatemos sempre que o século XXI será o século de várias outras pandemias. E uma delas é a ansiedade / depressão, a obesidade, a sarcopenia, que Marcelo também poderá falar um pouco, entra dentro dessas doenças que nós enfrentaremos, porque elas têm características muito mais do exterior, do ambiente, interagindo com o nosso interior. E continuando, falando dentro da nutrologia sobre a respiração, nós temos 2 pulmões que precisam de muita carga de oxigênio. Quando a gente faz uma respiração plena, a gente traz esse oxigênio, a gente melhora a circulação sanguínea e a gente consegue levar os nutrientes para onde tem que chegar. Então, de nada adianta eu ter uma alimentação muito completa, suplementar e não respirar bem. Porque eu não consigo entregar esses nutrientes nessa capilaridade, nessa rede onde o oxigênio é o principal carreador. Então, observamos isso. Então, a respiração é um dos primeiros pontos que a gente precisa trabalhar com o paciente ansioso, porque é o momento que ele se conecta e fica presente, exatamente ali, o corpo físico, mental e espiritual no mesmo lugar. Porque quando a gente está ansioso, a mente está num outro ponto, o corpo físico está num outro ponto. E isso daí gera um transtorno para o cérebro, uma confusão que terá desdobramentos dentro das doenças. Ótimo. A gente vai então para uma segunda tela de depressão no mundo. O Brasil também lidera com 59%, a Irlanda com 57% e os Estados Unidos com 55%. Marcelo, parece uma cascata, né? Ou seja, a ansiedade traz a depressão. Eu imagino que alguém que te procure Sim. em relação à atividade física tenha muita dificuldade de ser muito rigoroso em relação à atividade física, justamente porque a ansiedade e a depressão impedem essa adesão, né, à atividade física. Os estudos mostram que a pessoa que tem algum tipo de transtorno de ansiedade ou depressão, a aderência ao exercício ela é muito baixa. Então, é fundamental o profissional de educação física ter essa responsabilidade da prescrição correta, respeitando a individualidade e o que realmente aquele indivíduo está sentindo e passando naquele momento. Antes de mais nada, para qualquer início de exercício físico, você deve ser avaliado por um médico e, dependendo do grau de ansiedade ou depressão, você também tem que ser acompanhado junto com um médico e o psiquiatra, né? Junto com um profissional de educação física. Então, essa ponte entre medicina e educação física em prol do paciente, do aluno, tem que estar sempre estreito. Os dois profissionais têm que estar sempre conversando sobre aquele paciente / aluno. Ótimo. Bom, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre ansiedade. Vamos ouvir a população sobre o tema. Eu acho que a ansiedade é uma coisa que faz parte, né, da nossa vida, falando sério agora, mas eu tenho trabalhado para tentar melhorar, né, fazer terapia e tudo mais, então acho que está tudo sob controle. Da mesma forma que me atrapalha, né, eu não posso falar da vida das pessoas como um todo, mas eu acho que da mesma forma, né, dessas questões de, enfim, não conseguir dar conta de algumas coisas e precisar de algum tipo de suporte, eu acho que é uma coisa mais ampla mesmo. Me considero uma pessoa ansiosa justamente porque
Nosso país, infelizmente, desfavorece aos pobres. Então a gente já acorda com dívidas, né, preocupado com aluguel, família, em dar o melhor, e você não ter um bom emprego, não ter muitas oportunidades. Então isso tudo gera uma ansiedade. A minha ansiedade ela já está bem controlada nos últimos anos. Eu faço tratamento com psicólogo, então eu me cuido. O fato de você não conseguir ter contato com as pessoas, né? O fato de você ficar dentro de casa o tempo todo, a questão das notícias também, fake news, então isso causou muita ansiedade nas pessoas. São as questões básicas da vida, né, que acaba deixando a pessoa mais ansiosa, né? Você ter acesso à saúde, a remédio, a boa educação, você saber... Porque a ansiedade nada mais é do que você estar sempre com a cabeça no futuro, às vezes também no passado, por alguma coisa que aconteceu no passado ou que a pessoa errou, enfim. E acaba que a saúde, a educação, esses direitos básicos assim da vida, eu acho que previne muito dessa questão da ansiedade. Bom, Francisca, estar com a cabeça no futuro é uma questão que precisa ter atenção, né? Ou seja, não está vivendo o presente, mas a gente também observa ali um detalhe muito importante, né? São jovens, né? Ou seja, não tem mais faixa etária, né? Achei bem interessante que os depoimentos eles foram por diferentes vertentes, né? Quando a gente vê essa questão, achei muito interessante a questão da urgência, né? Porque hoje nós somos a todo instante bombardeados por informação, por diferentes tipos de canais de informação, WhatsApp, enfim. Então, hoje a gente tem que ter muito controle do que é necessário. Então, acho que é muito importante a gente sempre diferenciar, né, no nosso dia a dia o que é necessário. Porque hoje a questão não é ter a informação, é ter a precisão, né, ter a capacidade de escolha. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente deve comunicar, porque tem essa coisa do ficar afoito por ter várias coisas por fazer, né? Por ter essa coisa do tempo futuro e não se dedicar ao que é possível naquele momento. Então, é muito importante no nosso dia a dia, para a gente poder dar uma baixada no nível, ter processos, início, meio e fim. Eu sempre falo desse mantra, que é um mantra que eu trabalho, assim, com os pacientes e comigo mesmo, tá, gente? Assim, eu falo assim, Francisca, início, meio e fim, você vai começar esse aqui, você vai responder esses e-mails, depois você vai responder... O paciente tem um método, né? Quando a gente vai, enfim, aqui nesse momento eu vou estudar, esse momento eu estou atendendo, enfim, a gente ter a capacidade de escolha. Outro ponto que eu achei muito interessante, Sérgio, que trouxe aqui, você havia apresentado os dados aqui dos níveis, né, de sintomas ansiosos na população brasileira. Sem dúvida, né, nós temos um Brasil que ele é um Brasil desigual e que a gente sabe que nós não temos, assim, muitas garantias. E isso, às vezes, na consulta a pessoa, mas eu tô com medo de ser assaltada. Uma coisa é a pessoa, vamos falar assim, mora no Rio de Janeiro. Ela tem um nível de alerta quando ela vai pegar um ônibus, um metrô, quando ela vai andar na rua, que ela não pode dar bobeira. A gente sabe que a gente, enfim, se der mole, vai perder. E aí a gente tem que ter essa medida de, se aquele medo começou na realidade, às vezes a pessoa ela não consegue mais andar de ônibus, ela não consegue mais andar de metrô. É a própria questão do ritmo de vida, né? Que aquela jovem falou durante a entrevista, né? E aí, Ligia, eu fico pensando justamente nisso. O ritmo de vida, a gente observa a alimentação, né, do povo brasileiro, que já é deficiente. E você traz essa informação da importância, né? A ansiedade começa no intestino, onde a gente consegue digerir os alimentos e ter a nutrição, é isso? A vida do homem contemporâneo, esses últimos 50 anos, foram anos que o homem mudou muito a sua forma comportamental de comer, de interagir, dessa percepção do tempo, né? Então, dentro da alimentação, nós saímos daquela comida natural, né? Comida caseira, a comida que vem da natureza, do pomar, da terra, de bicho, de plantas, e nós passamos ao industrializado, e é o industrializado que não tem nutriente nenhum. E passamos a comer isso todos os dias. E essa é uma nutrição vazia. Sem nutrientes, o corpo não consegue funcionar adequadamente. É como se eu quisesse subir paredes numa casa sem alicerce.
O alicerce é a alimentação interagindo com o intestino. E é justamente onde tem a absorção. Exatamente, porque o intestino é o maior órgão do corpo humano. Temos aproximadamente 8 a 9 metros de intestino. E ele é como se fosse a fronteira entre um país e outro. O intestino, a gente fala que ele é um órgão fora do corpo humano. Ele não é interno. Então, é ele que vai fazer essa barreira entre o que entra e o que não entra. E lá no intestino é onde vive a maior população de bactérias do nosso corpo, que nós chamamos de bioma ou microbiota intestinal. Essa microbiota é quem manda no nosso metabolismo e ela precisa estar muito bem cultivada para a gente poder ter essa produção dos neurotransmissores, principalmente, que chegarão ao cérebro. No caso da ansiedade, o principal neurotransmissor se chama serotonina. Então, ele é fabricado 90% no intestino, numa interação entre nutrientes como magnésio, ômega 3, selênio, zinco, junto com esse bioma que vai fazer com que isso tudo adentre o corpo e forme os neurotransmissores. Bom, depois dessa aula de fisiologia, a gente parte para também a questão do tratamento da atividade física, né? Que também tem a ver com a questão do sistema nervoso central. Né? Sim, quando você faz qualquer tipo de exercício físico, você aumenta a sua frequência cardíaca. Aumentando a frequência cardíaca, tem o desencadeamento de várias substâncias, vários neurotransmissores, um deles a serotonina, como a doutora Ligia falou, que age diretamente no sistema nervoso central. A partir do momento que tem essa ativação, esse aumento de serotonina circulante na corrente sanguínea, a pessoa ela melhora o estado do humor dela. E isso só aumentando a frequência cardíaca fazendo qualquer tipo de exercício físico. Então, o exercício físico, a educação física, ela tem uma missão muito grande nesse atual cenário no mundial, que é introduzir exercício físico nessa faixa etária de praticamente de crianças até idosos. Praticamente todo mundo está sem tempo para treinar, está sem tempo para se cuidar e por aí vai. Justamente o que fica na cabeça, né? Ou seja, antes da gente chamar dois depoimentos super importantes, eu queria fechar com a doutora Francisca com relação a isso. Nós temos uma população que se alimenta mal, infelizmente, que certamente não tem tempo para atividade física ou não tem o privilégio, né, de ter uma atividade física regular, e a nossa população está obesa, ou seja, como que a senhora poderia trazer algum tipo de contribuição em relação a isso? Ou seja, identificou algum sinal, procura, pode ter um tratamento medicamentoso, ou seja, qual seria a saída para quem não consegue chegar a esse equilíbrio da questão nutricional e com a questão física? Eu acho que é fundamental as pessoas entenderem que ir para um atendimento em saúde mental com psiquiatra ou com psicólogo não é o final da linha, perfeito, mas pode ser o início, sim, de você ter uma precisão no seu sofrimento. E até mesmo admitir, né? Isso. Então, assim, né, quem que é o psiquiatra? Né, o psiquiatra, ele é um médico que ele avalia ali os sintomas, depura aquilo, faz ali uma depuração, ali, uma avaliação daquele sofrimento para determinar se aquele sofrimento, vamos falar assim, é existencial ou se ele precisa, aí no caso que a gente está falando hoje de ansiedade, se essa ansiedade fez uma curva que ela não vai voltar sozinha, entende? Porque tem um nível de quando tem esse desequilíbrio, né, principalmente a ansiedade dentro do nosso cérebro, ela atua na amígdala, que é essa área do medo, que ela é como se ela fosse ativada, e você, para desativar ela e colocar ela para voltar, vamos falar assim, na linha novamente, você tem que fazer uso de medicamentos. Então, assim, temos tratamento gratuito pelo SUS, né? As pessoas, enfim, podem buscar atendimento, tem lugares de atendimento público, e eu acho que é muito importante as pessoas, que nem você está falando, né, Sérgio, e todos os colegas aqui, a gente entender que cada um, dentro da sua possibilidade, pode se autoexaminar e dar um primeiro passo para se cuidar. Ótimo. Então, agora a gente vai para a parte prática de ouvir os depoimentos, por exemplo, da Letícia Vitória. Ela descobriu que tinha crise de ansiedade durante a pandemia. A princípio, pensou que os sintomas eram da Covid-19 e desenvolveu depois um quadro depressivo. Sentia dor no peito, falta de ar, tontura. Então, vamos agora ver. Olá, eu sou Letícia Vitória, eu tenho 20 anos, eu sou social media de uma empresa e a minha crise de ansiedade começou em meados de 2020. Na época eu achava que eu estava com sintomas de Covid
Então eu fui no meu alergista, conversei com ele e ele me explicou que, na verdade, o que eu estava tendo era algo que muitas pessoas estavam indo até o consultório dele reclamar sobre, que era crise de ansiedade, início de sintomas de crise de ansiedade. Eu tinha muita falta de ar, eu tinha muito enjoo, muita tontura. Então, assim, eu suava muito frio, eu ficava muito nervosa, eu tremia muito. Então, esses sintomas foram se agravando a um ponto de eu não conseguir sair de casa. Foi quando eu realmente percebi que a situação estava muito grave e procurei ajuda de psicóloga. E lá ela me falou que eu estava dando início a um quadro depressivo e dali ela me encaminhou direto para uma psiquiatra, que foi onde eu comecei a tomar os medicamentos. Eu acho que para eu conseguir sair do estágio da onde eu estava, né, que eu estava num estágio muito grave, a ponto de eu não conseguir sair da minha casa, às vezes eu não conseguia sair do meu quarto, eu acredito que foi com a ajuda da psicóloga junto com os medicamentos. A terapia me ajudou muito. Inicialmente eu tive que fazer online porque eu não conseguia sair de casa. Depois eu consegui passar aí presencialmente na psicóloga. E com a ajuda dos medicamentos eu consegui retomar a minha rotina, óbvio. Foi algo gradativo, foi algo que demorou para acontecer, mas que com o passar do tempo eu consegui retomar a rotina aos poucos. Bom, Ligia, a gente observa aí o depoimento bem clássico, né, desse momento que a gente vive, que ainda vai demorar um tempinho, né? Ou seja, a gente teve aí um período mais grave da questão da pandemia, e aí me passa pela cabeça a necessidade da gente trazer essas informações da alimentação também, que são importantes, complementos fundamentais, né, para o organismo. Sim. A nossa orientação, tanto para a Letícia quanto pacientes que estão passando por isso, como a todos, né? Que a gente sempre retorne ao básico. Então, em primeiro lugar, beber água, se hidratar. O corpo, ele precisa de água para todas as reações metabólicas. Então, em primeiro, acordar, tomar 2 copos de água, sempre. Nunca comer antes de beber água, porque a gente passa um período prolongado seco, sem ter comido e nem bebido. Para eu começar, do mesmo jeito que a gente tem a boca ali seca, com aquela saliva grossa, todo o trato está assim. Então, eu preciso lavá-lo, assim como a gente escova os dentes. 2 copos de água ao acordar. Procurar comer sempre comida natural, comida que a gente sabe que não teve processamento, que não está embalada, que não está com um prazo de validade ali extenso, comida que estrague. Em terceiro lugar, a gente pode também trabalhar a própria suplementação adicionado a isso, como alguns suplementos, como magnésio, ômega 3, são bem importantes. Hoje a gente tem triptofano no mercado, que a gente pode adicionar de boas qualidades. Bom, agora a gente vai então ouvir o depoimento da Letícia Cesário. Ela teve o diagnóstico aos 20 anos. Meu nome é Letícia Cesário Abreu, eu tenho 39 anos, sou bailarina. Após os 25, 26 anos, minha avó teve um câncer de mama e eu comecei a apresentar outros sintomas mais profundos da ansiedade. E aí sim fui diagnosticada tanto com ansiedade generalizada, quanto com síndrome do pânico, quanto com depressão. Iniciei o tratamento com antidepressivos e remédios para dormir. Troquei diversas vezes de medicação, tive diversos diagnósticos diferentes, mas por meio da terapia, que foi uma das coisas que mais me ajudou durante esse tempo, eu descobri algo que me faz bem e minimiza um pouco os efeitos da ansiedade na minha vida, né? Que é a dança. O que a ansiedade faz com a minha vida? Nossa, ela bagunça tudo. Ela me tira a vontade de viver, ela me tira a vontade de fazer o que eu gosto, ela me tira a vontade de levantar da cama, ela bagunça os meus sentimentos, ela afasta as pessoas que eu amo, ela me faz atentar contra a minha vida. O que eu faço para tentar diminuir é procurar tratamento, é me amar, é me cuidar e seguir adiante, sempre. Não deixar que ela vença, porque ela tá sempre aqui, procurando uma forma de
burlar todos os meus meios de melhoria. Mas eu tenho que estar aqui também para burlar todas as chances que ela tiver de me atacar. Bom, Francisca, a gente pode aí responder, né, a pergunta da Letícia, né, as orientações, e até mesmo analisar de que forma a ansiedade pode ser a principal porta para outras questões mencionadas por ela. Assim, é importante, né, Letícia, você falar das suas dificuldades e a gente talvez entender que não necessariamente a ansiedade é uma porta para os outros, né? Que na realidade ela citou outros diagnósticos que precisam ser melhor cuidados com a médica dela e que na realidade podem ter sobreposição de sintomas. Então é muito importante a gente entender que, né, do que ela falou do vazio, da vontade, né, da perda da vida, não são sintomas nucleares da ansiedade. São mais dentro do espectro do transtorno dela de personalidade borderline, que pode dar vários sintomas dentro dos outros diagnósticos. Então, o que eu posso falar para pessoas que estão no nível de sofrimento, né, da Letícia, que compartilhou a dor dela, é não negligenciar seu sofrimento. Né? Eu acho que a principal dica, quando você fala da arte como exercício seu de cura, você encontrou um lugar que é muito importante, né? Que é um lugar que te inspira. Então, para quem está aí assistindo a gente, ter este lugar de conexão, de propósito, nos alimenta a alma. Agora, a gente não pode também negligenciar o tratamento, né? Deixar de tomar os remédios, fazer direitinho o que o profissional está prescrevendo, manter as consultas de forma regular, porque isso acontece muito, porque as pessoas, às vezes, elas vão, recebem o diagnóstico, recebem a prescrição, né, do médico psiquiatra e, às vezes, elas melhoram em 1, 2 meses, mas elas têm que entender que tem uma curva de resposta dos medicamentos. Então, quem está em tratamento, já teve melhora dos sintomas, é muito importante, ou não teve, isso tem que ser revisado pelo profissional. A gente tem, acho que assim, hoje em dia, de quando eu comecei a atuar na área de saúde mental para hoje, a gente tem uma curva de conhecimento, temos estudos validados, sistematizados, uma produção de conhecimento científica consistente que nos permite ter protocolos de tratamento para a gente poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, persista no seu tratamento, refine com a sua médica até vocês atingirem o medicamento, cuidem vocês aí das suas terapias. Eu acho que é isso, não se vençam pelo sofrimento, né? Persistam aí num caminho de encontrar um tratamento que os conduza para uma melhora. E não abandonar o tratamento, que isso é muito, é o dia a dia, sabe? Que é assim, né? Tomar remédio ninguém gosta. Tomar remédio, enfim, ainda mais eu falo assim, vou tomar remédio para a cabeça, né? Não tô maluco, esse remédio pode me prejudicar em outra coisa, vai mudar o que eu sinto. Então, assim, é muito importante a gente levar para a população e a gente conversar que os medicamentos, eles têm uma curva de pesquisa para entrar no mercado. Você pode conversar com o seu médico se você tiver algum efeito colateral. Então, assim, é muito importante a gente entender que isso tudo pode ser ajeitado, como a Legia falou, Marcelo, a gente tem características individuais e no seu tratamento você tem que encontrar esse lugar. Ótimo. Infelizmente o nosso tempo terminou, mas a gente precisa das considerações finais que seguem essa linha justamente dos conselhos, né? Uma mensagem mais direcionada. Começando contigo, Marcelo. A educação física, ela fala para esses indivíduos que têm transtorno de ansiedade e depressão que pratiquem exercício físico. Procurem um profissional de educação física, pratiquem exercícios físicos de moderada a baixa intensidade, uma caminhada, uma bicicleta, até mesmo uma dança. A doutora Ligia falou muito bem sobre respiração. A meditação, e existem vários aplicativos no mercado de meditação guiada, é só baixar no celular e a pessoa consegue fazer essa meditação durante até mesmo o dia ou a noite. Pratiquem exercício físico durante a atividade laboral do seu trabalho, façam atividade de alongamento, que isso é muito importante durante a sua jornada de trabalho. A ginástica laboral está aí presente em grandes empresas, tem vários acessos em internet, profissionais de educação física, alguns exercícios que vocês podem ter acesso, e isso ajuda bastante a diminuir o nível de ansiedade e depressão de vocês. Ótimo. Ligia. Bom, darei algumas dicas dentro da alimentação. Então,
digo a vocês, coloquem alimentos simples no dia a dia de vocês, como banana, chá de camomila, maracujá. Vocês podem colocar chocolate amargo também, excelente como ansiolítico. Comece o dia de vocês com uma banana e finalize com outra banana ou com um pedaço de chocolate. Tome chás ao longo do dia, principalmente à base de camomila e melissa. E suco de maracujá, hoje a gente pode comprar o extrato na garrafinha, daquelas garrafinhas concentradas. Coloque gelo ali, tome e saboreie o maracujá. Ele tem propriedades ansiolíticas muito interessantes. E não se esqueçam, coma comida natural. Isso fará toda a diferença. Bebam água e comam comida natural. Ótimo. Francisca. Eu acho que o ponto principal de mensagem que eu queria deixar para você aí que está acompanhando nossa conversa é que você refina a sua forma de examinar seu emocional. Se a sua ansiedade ela ultrapassou o nível que você consegue voltar ao seu normal, ao seu estado de paz de espírito, não deixe de procurar uma ajuda de um profissional, né, um psicólogo, um psiquiatra, para que você possa receber o tratamento correto. Aprenda a se examinar. Eu acho que o Marcela, a Ligia falaram com relação ao exercício, a gente aprender a respirar, a gente voltar a ter paz de espírito, né? Para que a gente possa cuidar do que é um problema e de quando esse problema ele já ultrapassou o nível de adoecimento e não negligenciar a si próprio. Bom, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.